Você já se perguntou o que realmente se espera dentro de uma casa abandonada? A casa no final da estrada, aquela que todos evitam, que só de passar por perto já causa arrepios. Eu entrei nela e descobri o porquê. Vou te contar o que encontrei. Mas aviso, essa história pode tirar o seu sono. Quando voltei ao vilarejo depois de muitos anos, a velha casa ainda estava lá, tão imponente e esquecida como na minha infância. No meu bairro, ela sempre foi conhecida como a Casa dos Mortos, e as crianças eram proibidas de chegar perto. Na época, minha mãe sempre repetia: nunca vá até aquela casa. É um lugar que não é feito para os vivos. Mas agora, já adulto, eu não acreditava mais nessas superstições. Decidi fazer o que ninguém se atrevia e comprei a casa. Superstições bobas, nada mais. Era só uma casa antiga, esquecida, que precisava de reparos, e eu queria muito reformá-la. Aquela seria minha nova casa. Só isso. No dia em que cheguei com minhas coisas, senti os olhares dos moradores da vila. A expressão deles misturava descrição e medo. Todos sabiam que eu estava indo morar na casa dos mortos. Assim que passei pelo portão, um dos vizinhos, um senhor muito velho, se moveu com passos lentos e hesitantes. Essa casa, ela não é para os vivos. As coisas que aconteceram aqui, ninguém deveria se atrever a entrar. Eu sinto muito, tentando evitar a tensão, e agradeci pela preocupação. Ignorei os murmúrios enquanto caminhava para dentro. Era só uma casa, eu repetia para mim mesmo, mas no fundo, algo já começou a me incomodar. Na primeira noite, tudo parecia normal, exceto por uma inquietação que crescia dentro de mim. A casa era escura, os cômodos pareciam vazios, como se absorvessem toda a luz. Eu decidi me deitar cedo. No entanto, quando o relógio marcou exatamente meia-noite, algo inexplicável aconteceu. Uma brisa gelada que não deveria existir em uma casa fechada começou a correr pelos corredores. E então obtive as sugestões. No início, pensei que fosse o vento, aquele ranger normal de uma casa velha. Mas, conforme os minutos passando, percebi que eram vozes. Vozes que se moveram de um cômodo para o outro. Era como se houvesse algo, alguém, dentro da casa. Os sussurros eram tão nítidos, porém carregar sofrimento, angústia, e a cada minuto ficavam mais altos. Levantei da cama, decidi encontrar a origem dos filhos. Caminhei pelo corredor escuro com uma vela na mão, tentando espantar aquele frio terrível que parecia cortar a pele. Cada passo ecoava pelo meu chão de madeira, e o silêncio era quebrado apenas pelo som da respiração pesada. As sugestões continuaram, mais fortes, mais próximas, como se alguém me chamasse. Eu me aproximei com cautela, o coração batendo acelerado, e toquei uma das manchas escuras na parede. Foi quando percebi, era sangue seco. Mas o que me assumiu de verdade foi sentir que estava úmido ao toque, como se fosse sangue fresco. O que era aquilo? Pensando, sentindo meu corpo tremer. Não pode ser real. Deve ser coisa da minha cabeça. Só minha imaginação. Mas a verdade é que naquele momento o medo tomou conta de mim. Meus dedos estavam manchados de sangue. Senti um arrepio subir pela espinha e foi quando a vela apagou de repente, mergulhando a sala em uma escuridão total. Fiquei imóvel, em silêncio, ouvindo apenas o som da minha própria respiração. Senti algo ao meu redor. Uma presença pesada, opressora. De repente, vi sombras começam a tomar forma, como figuras humanas deformadas, com rostos vazios e olhares famintos. Eu estava cercado sem saída. Você agora nos pertence. Meu coração parecia que ia parar. Eu tentei me convencer de que tudo era uma ilusão, mas as sombras, elas se aproximavam, cada vez mais, estendendo aquelas mãos esqueléticas e geladas. De repente, eu vi recuando, tentando escapar daquele círculo macabro. Mas era como se as sombras ocupassem o controle do espaço ao meu redor. E cada vez que eu tentava dar um passo para trás, elas se aproximavam, sorrateiras e ameaçadoras. Foi então que as histórias que eu ouvia na infância voltaram à minha mente. Diziam que no século XIX a propriedade fora construída por um médico. Mas ele não era um simples médico. Ele era um homem insano, obcecado por criar seres humanos perfeitos. Sua busca pela perfeição levou à realização de experimentos horríveis nas pessoas. A propriedade não era um lar, mas um laboratório de horrores, onde as vítimas eram torturadas e submetidas a procedimentos monstruosos. O porão da casa era o pior lugar de todos, diziam os moradores mais antigos. Um labirinto de túneis e câmaras escondidas, onde as paredes carregavam inscrições feitas pelas próprias vítimas, marcas de danos que contavam os últimos momentos de desespero.
No canto escuro do porão havia mesas de metal, com correias enferrujadas e instrumentos cirúrgicos que proporcionaram saídas de um pesadelo. Era ali, naquele lugar sombrio, que ele fazia suas vítimas sofrerem. Eu pude sentir o peso do sofrimento impregnado em cada centímetro daquela casa. As almas daqueles que morreram ali ainda estavam presas. Incapazes de descansar, elas vagavam pela casa, em um ciclo de dor eterno. Desesperado, eu vi correndo pelos corredores escuros, tentando escapar das sombras. Os gritos e murmúrios justificam-me perseguir, ecoando pelas paredes, crescendo em intensidade a cada segundo. A porta de saída era longa, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Finalmente, cheguei até ela, e com toda a força que me restava, consegui abri-la. Eu escapei, mas sabia que aquela casa ela nunca me deixaria em paz. Corri para fora sem olhar para trás, com o coração disparado, enquanto as sombras ainda me deixam seguir. Ao cruzar o portão, senti um rompimento imediato, mas a sensação de que algo sombrio ainda estava comigo nunca ausente. Naquele dia, eu deixei o vilarejo para nunca mais voltar, e nunca mais fui visto pelos moradores dali. Hoje a Casa dos Mortos fica lá, abandonada, com as portas entreabertas, como se soubesse que ninguém ousaria cruzar seus limites novamente. Se você gostou dessa história, curta e se inscreva no canal para mais contos sombrios e aterrorizantes. Mas lembre-se, nunca entre em uma casa abandonada. Você não pode sair de lá sendo o mesmo. Você já se perguntou o que acontece com as almas perdidas? Em uma estação de trem abandonada, elas esperam. E hoje vou te contar sobre uma daquelas almas que nunca conseguiram ir embora. Prepare-se para conhecer o mistério sombrio da última estação. Eu sempre tive uma curiosidade estranha por lugares abandonados. É como se esses lugares carregassem algo invisível, como uma história esperando para ser desvendada. E foi numa tarde cinzenta, enquanto explorava os arredores da cidade, que me parei com uma estação de trem antiga, completamente esquecida pelo tempo. A última estação dizia uma placa enferrujada, semi-escondida pela vegetação que tomava conta do lugar. Ela estava no fim de uma linha que, segundo os moradores da região, havia sido desativada há décadas. Era só uma estação velha, pensei comigo mesmo. Paredes descascadas, trilhos cobertos de ferrugem e vagões abandonados. Pelo menos, era o que parecia. Quando entrei na estação, fui imediatamente atingido por uma sensação de frio e opressão. O ar parecia pesado, como se o lugar estivesse envolto por uma atmosfera de tristeza. Não havia som algum, além do leve ranger da madeira envelhecida sob meus pés. Eu olhei em volta, tentando entender por aquele lugar, dentre tantos outros, parecia tão desolador. Havia uma sensação estranha de espera, quase como se a estação estivesse congelada no tempo, aguardando por algo ou por alguém. Caminhei pela plataforma, observando os restos de cadeiras e placas enferrujadas, até que, por um impulso estranho, decidi se sentar e esperar. Não sabia exatamente o que, mas algo me disse para não sair. Enquanto a noite caía, a temperatura descia e o silêncio se tornava cada vez mais opressor. Eu vi sozinho naquele lugar, envolto pela escuridão, tentando enganar a ansiedade que cresceu em meu peito. Foi então que ouvi. Primeiro, um som distante, como o metal se arrastando nos trilhos, o ruído de um trem se aproximando. Olhei de volta, confuso, porque sabia que aquela linha estava inativa. As luzes da estação, que eu jurava terem sido apagadas, piscaram por um instante. No fundo do corredor, uma silhueta de tremor se materializou, vagamente iluminada por uma luz fraca e oscilante. Era um tremor antigo, coberto por uma névoa espessa que parecia girar ao seu redor. Ele parou com um rangido ensurdecedor, e as portas se abriram. Do vagão escuro, uma figura começou a se mover lentamente na minha direção. Era alta e magra, envolta em sombras, mas conforme se aproximava, comecei a distinguir seu rosto. Era uma pele pálida, quase transparente, e seus olhos apenas vazios, perdidos em algum ponto distante. A figura parou a poucos metros de mim e, de um jeito que me gelou até os ossos, falou com uma voz fraca, quase um sussurro. Ninguém deve esperar por este trem. Mas você esperou. Tentei responder, mas era como se minha voz estivesse presa. Algo dentro de mim gritava para correr, mas meu corpo estava paralisado. Os músculos rígidos, como se uma força invisível estivesse me segurando. A figura então estendeu a mão, como se estivesse me oferecendo uma passagem. Lembrei-me de uma história que ouvi sobre essa estação.
Diziam que ela era um ponto de encontro para as almas perdidas, aquelas que nunca conseguiriam seguir em frente, que eram obrigados a esperar eternamente. Eu tinha que sair dali, mas senti uma força invisível me puxando. Era como se a estação quisesse que eu ficasse. Reuni toda a força que tinha, dei um passo para trás e, como se isso quebrasse o feitiço, o trem e a figura desaparecessem, evaporando como fumaça. Saí correndo da estação, sem olhar para trás. Ainda sinto o frio daquele lugar, o peso daquela espera. Até hoje não sei se foi um sonho ou realidade, mas sempre que fecho os olhos, ouço o som distante de um tremor que nunca chega ao seu destino. Na cidade de Pedras Negras, no interior, há uma lenda que assombra os moradores há gerações. Escondida na parte mais isolada da cidade, entre árvores altas e uma vegetação densa, há uma casa antiga, que todos chamam de a Casa da Névoa. Não é só o seu abandono que a torna peculiar, mas o que dizem que acontece quando alguém se atreve a cruzar seu portão enferrujado. A história da casa remonta ao século passado, quando a família Dias era conhecida como a mais rica e influente da região. A mansão, construída em uma colina, era o símbolo do poder da família. Luís Dias, o patriarca, vivia ali com sua esposa, Amélia, e seus 3 filhos. Segundo relatos, era uma família amada e respeitada, até o trágico evento que mudou tudo. Em uma noite particularmente fria de inverno, a névoa desceu sobre a cidade como nunca antes vista. Ela envolvia a casa de tal forma que a mansão parecia flutuar em meio a um mar de bruma. Os moradores diziam que nunca tinham visto algo assim. A névoa não se dissipava, não importava quanto tempo passasse, e dentro da casa algo sombrio estava prestes a acontecer. Naquela noite, Amélia foi encontrada morta. Luís, perturbado e confuso, afirmou que a névoa havia entrado na casa, envolvendo sua esposa e sufocando-a enquanto dormia. Ninguém acreditou nele. A polícia local concluiu que Amélia havia morrido de causas naturais, apesar do comportamento estranho de Luís. No entanto, logo depois do funeral, ele começou a agir de maneira cada vez mais errática, isolando-se na casa com os filhos. Alguns meses depois, a tragédia se abateu novamente sobre a família. Uma manhã, os 3 filhos foram encontrados mortos em seus quartos, e Luís havia desaparecido. Nunca mais foi visto. Com o tempo, a casa foi abandonada. A névoa, porém, parecia nunca deixar o lugar. Sempre que a noite caía, ela envolvia a casa novamente, como se esperasse que mais alguém ousasse entrar. Os habitantes da cidade, amedrontados, evitavam a colina a qualquer custo. E com o tempo, a lenda da Casa da Névoa começou a tomar forma. Alguns disseram que podiam ouvir sussurros vindos da casa, como se os espíritos de Amélia e das crianças ainda vagassem por lá. Outros afirmavam que nas noites em que a névoa era mais densa, era possível ver silhuetas nas janelas, observando quem se aproximava. E havia aqueles que juravam que Luís, o patriarca desaparecido, nunca tinha realmente ido embora, mas estava preso dentro da casa, vagando eternamente pelos corredores. As histórias se intensificaram quando um grupo de adolescentes decidiu se aventurar até a casa. Era um desafio típico de cidade pequena, onde as noites eram tediosas e qualquer coisa que quebrasse a monotonia era bem-vinda. Os 4 jovens, equipados com lanternas e celulares, riam e zombavam da lenda enquanto subiam a colina, a névoa já começando a envolver seus corpos. O que inicialmente era uma piada, logo se transformou em algo muito mais sombrio. Ao entrarem na casa, perceberam que o ar ali era diferente. A névoa estava presente dentro, como se fosse parte da própria estrutura do lugar. As paredes, úmidas e cobertas de musgo, pareciam respirar com eles. Cada som que faziam ecoava de uma maneira estranhamente distorcida, como se a casa estivesse reagindo à sua presença. Enquanto exploravam os cômodos escuros e empoeirados, perceberam algo inquietante. Suas lanternas começavam a falhar, piscando intermitentemente, e os celulares já não tinham sinal. O grupo começou a se sentir observado. Pequenos ruídos, passos suaves, como se alguém estivesse caminhando ao lado deles, os acompanhavam a cada movimento. Eles tentaram racionalizar, dizendo que era o vento ou o velho chão de madeira rangendo sob o peso de anos de abandono. Mas no fundo, todos sentiam a mesma coisa. Algo ali estava muito errado. O pânico começou quando um dos garotos, Lucas, afirmou ter visto uma criança no corredor à frente. Ele jurava ter visto uma pequena figura se esgueirar para dentro de um dos quartos. Mas quando os outros correram para verificar,
O quarto estava vazio. O ar no local parecia ter ficado mais denso, quase impossível de respirar. Foi quando eles decidiram que era hora de ir embora. Mas a casa parecia ter outros planos. Ao tentar encontrar a saída, perceberam que os corredores haviam mudado. O que antes era um caminho simples, agora era um labirinto. Cada porta que abriam levava a um cômodo diferente, mas jamais de volta à sala de entrada. A névoa parecia se aproximar mais a cada instante, tomando conta dos corredores, tornando cada passo uma luta. E então os sussurros começaram. No início eram suaves, indistintos, mas logo ficaram mais altos, mais urgentes. Venham para mim, ajudem-me. As vozes pareciam vir de todas as direções, rodeando-os, cada uma mais agoniante que a outra. Era como se fossem os lamentos das almas que haviam ficado presas naquela casa. As luzes das lanternas finalmente apagaram-se por completo, mergulhando-os em uma escuridão profunda, cortada apenas pela névoa fria. Um dos garotos, João, gritou. Ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas quando os outros iluminaram o local com os celulares, não havia nada ali. Agora, o grupo estava completamente apavorado. Tentaram correr, mas a casa parecia brincar com eles, oferecendo corredores infinitos que sempre os levavam de volta ao mesmo lugar. Foi então que, de repente, a porta da frente apareceu. Estava lá, como se a casa tivesse finalmente decidido deixá-los ir. Sem hesitar, correram para fora, atravessando o portão enferrujado e descendo a colina em disparada. Quando olharam para trás, viram a névoa se dissipar lentamente, como se a casa estivesse satisfeita em tê-los deixado partir. Por enquanto. Eles nunca falaram sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Ninguém ousa. A casa ainda está lá, envolta na névoa, esperando. Sempre esperando por alguém que seja tolo o suficiente para entrar. A Casa da Névoa permanece uma lenda viva em Pedras Negras. Os moradores mais velhos dizem que na noite certa, se você olhar para a colina, poderá ver a silhueta de Luís Dias parado na janela, observando e esperando pela próxima vítima a ser engolida pelo mistério daquela mansão assombrada.